Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Tudo bem, terceiro ano? Hoje, a nossa aula de literatura, nós temos aí as vanguardas europeias. Mas, primeiramente, eu quero desejar aquele bom dia, desejar que tudo dê certo na nossa semana e que o nosso estudo esteja num bom caminho. Então, gente, a gente tem aí o livro de atividades de literatura, tá? É, capítulo 18, livro de atividades, tá bom? Aqui, vou mostrar pra vocês. Beleza? Cadê aqui? Aqui, ó, tá bom? Esse daqui. Então, o que acontece? Fica sempre, acho que ele vem separado. Ele vem separado aí para os alunos, para vocês. Então, nós temos aqui um mapa mental. Eu não vou mostrar hoje ainda, né? Esse mapa mental a gente vai trabalhar numa outra data, na aula semana que vem, que nós vamos trabalhar tudo. Mas esses exercícios aqui que eu vou passar para vocês, que eu vou fazer com vocês, eles já servem, tá? Já anotem aí também, já observem bem, que eles já servem aí, gente, para nossa avaliação, porque constará na nossa avaliação algumas questões sobre vanguardas europeias, né? E eu vou pedir bastante, vou solicitar bastante, principalmente questões discursivas, né, para você saber os conceitos, quais são as características, né, o que representou ali determinada vanguarda europeia, futurismo, cubismo, enfim, expressionismo. Então a gente tem que prestar bem atenção nos conceitos. Então eu peço para vocês abrirem aí na página 13, que a gente vai resolver a questão 1. Relacione as seguintes telas aos respectivos movimentos de vanguarda. Então é o seguinte, gente, nós temos aqui a descrição. Primeiro, surrealismo. Essa vanguarda propõe a busca da libertação do inconsciente, com a valorização do universo dos sonhos. Então, gente, surrealista só pode ser o quê? Essa daqui. Até porque você já sabe que o Salvador Dalí é do surrealismo, que trabalha bastante a questão do inconsciente, a valorização do sonho, olha aqui, a valorização do tempo, da memória, beleza? 2. Dadaísmo. Recusa, recusa a arte tradicional. Opa, só pode ser o quê? Essa daqui, né, gente? Porque o dadaísmo, ele recusa a arte tradicional, ou seja, qualquer objeto, dependendo do ponto de vista do observador, pode ser um objeto de arte. Então eles falam assim, ó, não é só porque tem ali os clássicos que só isso, que só eles serão os objetos de arte. Não, qualquer coisa pode ser. Então aqui, ó, e se propõe a trabalhar com materiais considerados sem nobreza, criando combinações sem nexo. 3. Futurismo, exalta a velocidade e o progresso. Só pode ser essa aqui de cima, né, gente? E aqui, ó, a velocidade, né, a velocidade das cidades, do homem, das máquinas. 4. Expressionismo. Os artistas dessa vanguarda procuraram deformar de maneira radical a realidade. Com isso, tinham como objetivo dar mais expressão aos sentimentos e às ideias. Expressionismo aqui, né, gente? Cores fortes e tudo mais. Questão de expressão mesmo, de mostrar o que está acontecendo. 5. Cubismo. Representa a realidade de maneira fragmentada por meio de formas geométricas e a distorção de ângulos. Então aqui, né, gente? Como vocês viram, vocês observaram comigo as formas geométricas sendo trabalhadas no cubismo, a questão da fragmentação, né, do corte e recorte, beleza? 2. Preenche as lacunas com o nome das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. A. No plano literário, o futurismo propôs a destruição da sintaxe. Lembra que naquela aula sobre vanguardas, que nós vamos ver também daqui a pouco, traz as características. Propôs a destruição da sintaxe, a eliminação de advérbios e conjunções, uso das palavras em liberdade. Essa vanguarda tem como fundador o polêmico Filippo Tommaso Marinetti, que lança o movimento oficialmente em 1909 com a publicação do Manifesto Futurista. Vamos seguir aqui. B. Na literatura, o cubismo representou a fuga do discurso formal e o abandono da métrica e da pontuação. Os textos eram apresentados em fragmentos, com a sobreposição de planos. Essa estética também valorizou a disposição gráfica das palavras no papel. Então lembra daquela questão de que não tinha mais uma posição correta para o poema? O poema poderia
A margem poderia ser aqui e a outra parte do poema poderia ser aqui à direita. Né? Poderia vir sem pontuação, poderia ser em letra maiúscula. Então, o cubismo ele trouxe essa ferramenta, assim como o futurismo também. Como até na prova eu coloquei, né, também algo relativo a isso. Existem algumas características em comuns entre as vanguardas, algo parecido com isso. Então, para vocês perceberem que as vanguardas elas dialogam entre si. Claro, cada um com a sua característica, mas elas conversam entre si. C. As características do expressionismo na literatura são descritivismo intenso do estado de alma, ou seja, nós estamos num período de guerra, então o expressionismo ele vai trazer esse sentimento, com a formação de imagem de sofrimento e angústia humana, e o uso de uma linguagem rápida seguindo o ritmo de fluxo de consciência. Perfeito. D. Os princípios do surrealismo aplicados à literatura incluem o automatismo psíquico, o qual pretende exprimir verbalmente ou por escrito o funcionamento real do pensamento, a escrita sem tema preconcebido, ou seja, aleatório, a valorização de frases e ideias que surgem conscientemente e parecem pedir que sejam expressadas. Ou seja, o surrealismo ele traz essa questão, gente, bem latente do inconsciente, ou seja, de tudo que é inato, tudo que vem de dentro, tudo que vem do nosso inconsciente, tudo que vem de uma perspectiva mais adormecida, que está dentro ali do nosso inconsciente. Então, o que acontece? O surrealismo vai trabalhar isso. Professor, mas tem diferença do surrealismo para o dadaísmo? Porque o dadaísmo ele trabalha também essa questão sem nexo, né? das estruturas, sem nexo. Pois é. Só que o dadaísmo ele não vai para esse lado da psicanálise, como o surrealismo vai. O surrealismo ele segue a psicanálise do Freud e tudo mais. Agora o dadaísmo não, era pura rebeldia. O dadaísmo ele vai seguir questões sem nexos, mas não por uma questão psicológica ou psíquica, mas porque era o conceito deles mesmo. Então era buscar o novo. Lembra que o dadaísmo ele buscava o novo, né, através de qualquer coisa poderia ser arte. Então isso era mais um ato de rebeldia, né, do que propriamente seguir uma teoria científica, uma teoria da psicanálise, beleza? Então, apesar dos dois, do surrealismo e do dadaísmo, ter praticamente a mesma ideia ali, no sentido de trabalhar coisas do inconsciente, trabalhar questões não racionais, mas cada um tem a sua proposta, tá? Bem definida. O surrealismo seguindo aí a questão da psicanálise e o dadaísmo mais como conceito mesmo de uma arte nova, beleza? De uma arte que foge dos padrões tradicionais. Beleza, gente? Então é o seguinte, vocês vão responder a questão, vou olhar aqui pelo meu livro, é questão 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Das páginas 14 a 15. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Não é difícil, mas a gente precisa fixar esses conceitos das vanguardas, tá bom, gente? Então acompanha a nossa aula agora, tá bom? Vamos lá? Nós temos aí, gente, na unidade 18, as vanguardas europeias, tá bom? Então vamos lá. Gente, vocês sabem que as vanguardas europeias, elas têm aí essa questão, né, de ter um contexto muito conflituoso. Né? Vocês sabem que o progresso industrial a partir de 1990 já estava ali, né, estourando, no ápice. Né? Então tinha muita coisa surgindo naquela época, certo? Muita coisa mesmo surgindo. Só que tinha também, gente, né, a questão desse avanço das indústrias, desse avanço da tecnologia. Por quê? As grandes potências, elas queriam, obviamente, os melhores fornecedores, as melhores matérias-primas, as melhores terras, né? Ainda tinha aquela questão da colonização, né? Então, obviamente, isso resultou na Primeira Guerra. Então, as vanguardas europeias também estão nesse meio aí, né, desse conflito da Primeira Guerra, tá bom? Isso lá na Europa, óbvio, tá? Então, olha só o que nós temos aqui. Então,
direcionando mais isso, né? Hoje nós já falamos aqui do contexto histórico. Então, nesse clima ali, né, eufórico da burguesia que estava ascendendo, da questão da indústria e tudo mais, nós temos um sentimento aí nessa sociedade já de decadência do simbolismo. Lembra que eu falei que o simbolismo ele vai decaindo e depois surge ali, né, as tendências modernistas? Pois é, isso vai acontecer lá na Europa também, né? E primeiro acontece na Europa e depois no Brasil. Então, isso gera um cenário propício para novas ideias, para as ideias de que de uma nova interpretação da realidade. Fala, não, chega de simbolismo, chega de parnasianismo, chega de realismo, naturalismo. Essas coisas têm que ficar para trás. A gente tem que fazer uma nova interpretação da realidade. Então foi isso que aconteceu. Então olha só. Nós temos aí, é importante você colocar no seu caderno, tem um livro mais importante colocar no seu caderno, as vanguardas europeias, tá bom? Professor, o que é vanguarda para a gente entender? Vanguarda é tudo aquilo que é novo, é tudo aquilo que vem, né, como ineditismo, que vem como inédito, certo? Então, vanguarda são coisas novas, ideias novas. Então nós temos aí essas vanguardas europeias. O impressionismo ou o pontilhismo, que é a mesma coisa, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo, tá bom? Essas são as vanguardas que vão dar origem à arte moderna. Então tá começando a entender? O modernismo ele vai se influenciar pelas vanguardas europeias. Vamos lá, professor, o que é o impressionismo? Aqui você tem aqui pra gente ver, né, um quadro, cores fortes, lembra lá do Van Gogh? Pois é, cores fortes, né, questão de impressão mesmo, de dar aquela impressão através dos sentimentos, né? Beleza. Aqui nós temos, gente, o expressionismo, tá bom? Olha só. Beleza. Aí nós temos o expressionismo, porque através das expressões aqui, ó, das expressões que nós temos uma exploração profunda, tá? Nós temos uma exploração profunda também, né, dessa questão dos sentimentos, das expressões e tudo mais. Só que tem uma grande diferença, né? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo, ó? O expressionismo através das formas, somente formas geométricas que são utilizadas, né, ele tenta repassar para a gente algo mais expressivo, mais sentimental, pode ser de dor, pode ser de alegria, mas quando nós estamos no período da guerra, obviamente vai ser algo triste, né, tentando alarmar para o período, né, que eles estavam vivendo, tá bom? Olha aí, né, mais uma vez. Beleza. Olha só, utilizando cores irreais da forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição, deforma-se a figura, né, para ressaltar o sentimento, ou seja, a figura toda deformada, né, aqui, ó, como vocês viram no grito, né? Muito bem. Então, na literatura, professor, aqui lá nas artes plásticas, na literatura, as características aí do impressionismo. As principais, gente, são essas daqui, da linguagem fragmentada, ou seja, cortada, elíptica, ou seja, aquela que não aparece, está implícita, frases nominais, né, despreocupação quanto à organização dos textos em estrofes, né, ao emprego de rimas ou à musicalidade, pouco importa isso para eles, combate à fome, à inércia e aos valores do mundo burguês. Então aqui a gente tem um exemplo de um poema expressionista, tá? Então, soam vetoinhas e nuvens perdidas, os livros são bruxas, povos desconexos. A alma reduz-se ao mínimo complexo. A arte está morta, as horas reduzidas. Então sempre aquela questão de pessimismo, aquela questão de sentimento, e você vê que não tem uma preocupação, né, de montar rima, que não tem uma preocupação de montar aí, uma rima toda assim, perfeita e tudo mais. Não tem uma preocupação, né, em ter uma linguagem acessível, uma linguagem também que não é longa, ela é fragmentada, ela é curtinha, né? Então sempre nós temos aí essas características no poema expressionista. Bom, cubismo. Aí, obviamente, né, gente, você lembra de Picasso utilizando as formas geométricas para tentar cortar e recortar,
né? E no final dá um resultado para esse quadro, tá bom? Aí, ó, beleza? Olha só, é isso que eu queria falar para vocês, ó. Você observa aqui várias formas geométricas. Isso daqui, gente, pode ser assim, pode ser explicado assim. Ah, professor, mas qual é o resultado dessa pintura? É porque é o seguinte, gente, ele foi colocando, né, parte por parte e ao final deu o resultado. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Tá bom? Aí mais um exemplo. Olha só, os artistas cubistas na literatura preocuparam-se com a construção do texto e ressaltaram a disposição gráfica do poema. Com isso, os espaços em branco da folha de papel passaram a ter importância. Além disso, o cubismo caracterizou-se por apresentar uma linguagem bem-humorada, cheia de inversões e elipses, na qual os substantivos são dispostos de forma aparentemente anárquica. E o verbo, os adjetivos e a pontuação são desprezados. Então, olha só aqui, gente. Um exemplo de poema cubista, tá bom? Então, olha só. Saltos Records, do Oswald de Andrade, né? Aliás, Hípica, o nome do título do poema é Hípica. Então ele começa assim: Saltos Records, cavalos da penha, correm jogos de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca, chá, na sala de coquetéis. Gente, vocês percebem que aqui existe aquela técnica do corte e recorte. Você vai cortando, né, e vai recortando, aí depois vai colando, vai pregando as peças. Qual é essa linguagem aqui, gente? Essa linguagem é a mesma linguagem do cinema. Me diz aí quantas vezes você já viu uma cena no cinema que tem mais de 3 minutos, ou 4 minutos, ou 5 minutos. Não existe. Geralmente as cenas no cinema tem 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo, estourando. Por quê? Porque o cinema, né, o filme, ele é feito assim, de corte e recorte. Tem uma cena aqui, depois tem outra cena, depois tem outra cena, depois tem outra cena, depois... e assim vai. Mas lá no final, você não entende? Você tem um resultado final para aquele filme. A mesma coisa acontece aqui com o poema cubista. Ele vai recortando, recortando, recortando e ao final tem o resultado. Que a gente vê aqui que era o quê? Que é justamente uma corrida de jockey, né? Que acontece aí justamente, né, que ele fala nesse espaço, né, onde os magnatas estão, as meninas estão, a orquestra toca. Então a gente consegue ter uma visão sim, geral do que acontece, tá bom? Além da predominância de substantivos e dos flashes, como a gente falou, cinematográficos, beleza? Vamos para o futurismo. Gente, futurismo, para você anotar no seu caderno, é bem simples. Uso da velocidade, tá bom? Então o futurismo, ele preservava pela questão da velocidade, do movimento da máquina. Lembrem que as indústrias estavam a todo vapor. Então a velocidade da máquina ou das máquinas chamava a atenção dos futuristas, né? Então era tudo muito intenso no futurismo. Tá aqui, ó, automóvel mais velocidade mais luz. Ou seja, tá vendo aqui? Tudo isso tá distorcido. Por quê? Porque está em alta velocidade. Então a velocidade das máquinas, dos aparelhos, chamava a atenção do futurismo. E eles tinham essa concepção. Tá aqui, ó. Eu não vou ler tudo, mas aqui nós temos o trecho do Manifesto Futurista, né, que é a destruição da sintaxe, ou seja, a sintaxe na literatura do futurismo, ela é toda invertida, não tem ordem certa, né? Sujeito, verbo, predicado, esquece isso. Pode ser predicado, verbo, sujeito, sujeito, predicado, verbo. Então, é a destruição total da sintaxe, né? Vocês viram lá em sujeito que tinha tudo bonitinho? Pois é, no futurismo não. O futurismo pode ser tudo desordenado, tá bom? Disposto os substantivos ao acaso, como nascem, tá bom? Olha só, essa parte não é importante, mas essa daqui sim, ó, abolição do adjetivo. Porque o adjetivo dá uma ideia de quê, gente? A gente vai já saber, ó. Para que o substantivo desnudo conserve a sua cor essencial. O adjetivo, ele dá característica, ele dá qualidade, certo? Então ele traz ali uma forte presença de outras questões, certo? Que não são do substantivo, né? Elas vão ser agregadas ao substantivo, mas o substantivo sozinho ele consegue mostrar a sua essencialidade. Então é isso que eles pensavam, tá bom?
O adjetivo é incompatível com a nossa visão dinâmica, uma vez que supõe uma parada, uma meditação. Muito legal, né, gente? Olha só, a pontuação, né, será substituída por sinais da matemática. Olha aí que legal. E pelos sinais de músicas, né, os sinais musicais. E a destruição do eu, né, psicológico, a destruição desse eu que está aqui dentro, tá bom? Então, olha só como o futurismo é muito louco. Nós temos aí, gente, um exemplo de poema futurista, né, do Fernando Pessoa. E ele começa, olha só como a gente vai perceber como é um poema futurista. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Já fala de fábrica, já fala de indústria. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecido dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens. Aí ele faz aquele barulho, né, como se a engrenagem estivesse funcionando. Então percebam que eles valorizam essa questão mesmo da velocidade, das máquinas, dessa questão do processo industrial. Então isso é o futurismo. O dadaísmo, gente. O dadaísmo, vocês lembram dessa imagem no livro de artes, de história? Pois é, isso daqui era o seguinte, os dadaístas eles falavam assim, para resumir para vocês. Bom, antes da gente, só é considerado arte, né, um objeto que é muito refinado, um objeto que é muito bonito, ou seja, muito sofisticado. Eles falavam, por que uma mesa simples, por que um mictório, né, onde se faz xixi, se urina, por que não pode ser uma expressão de arte também? Porque dependendo da visão do artista, pode ser uma expressão de arte, eles pensavam. Então eles começaram a desenvolver isso, tá bom? Então o mictório, a partir da visão dadaísta, passa a ser também um objeto de arte. Aqui, ó, a roda em cima de um banco. Dependendo da visão do leitor, né, e da pessoa que observa isso daí, pode ser uma expressão de arte. É isso que eles, né, estavam propondo. Roda de bicicleta, né? Então a técnica do Ready-Made consiste em transformar em obra de arte objetos do cotidiano, olha aí, ó, satirizando o mito mercantilista do capitalismo. Essa técnica deu origem à arte pop, muito legal, né? Então aí olha só, a Mona Lisa, né, já trazendo aí um bigodinho e tudo mais. Isso é dadaísmo. Dadaísmo é subverter a ordem, tá, gente? Subverter. Todas as vanguardas subvertem a ordem. Na literatura, né, eles vão expressar a agressividade, a improvisação vai ser primordial para eles, como vocês viram. A desordem, a rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio. Ou seja, o dadaísmo ele não quer saber de algo que é racional, ele quer saber algo que é no instinto, no intuito, né? Vai e faz sem pensar muito, né? Livre associação de palavras, ou seja, eles não queriam saber aquilo tudo bem bonitinho, organizado, é escrita automática, vai no automático. Invenção de palavras com base na exploração apenas de sua sonoridade, beleza? E aí vocês têm aí um poema dadaísta, tá, gente? Olha só como é legal essa parte, como vocês vão entender. Para fazer um poema dada, né? Um poema dada significa um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Corte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscientemente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Ou seja, percebeu que agitar o saco de papel deixa as coisas como elas saem, né? Organizado da forma como elas saem. Então isso é o pensamento dadaísta, nada consciente, é sempre fazendo as coisas no automático. O surrealismo parece muito com o dadaísmo, só que o surrealismo vai trabalhar mais a questão da psicanálise, mais a questão do psicológico, tá bom? Como vocês viram aqui na aula passada, acho que ele foi para vocês,
né? A gente falou de estratégias de leitura, né? E a gente falou da leitura desse quadro do Salvador Dalí, que traz a questão da memória, que traz a questão, né, das lembranças. Então esse quadro representa isso. Aí, ó, o surrealismo, né, trazendo algo totalmente surreal. Realmente surreal está ligado à questão, né, da psicanálise, do inconsciente, né? Então vocês já tiveram aqueles sonhos doidos, né, onde não tem nem pé nem cabeça? Então, pois é, porque o seu inconsciente que está dominando aquele momento. Bom, então o surrealismo, gente, no Brasil, vários escritores foram influenciados pelas ideias surrealistas, tais como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Murilo Mendes e Jorge de Lima. No poema Ao Lado de Murilo Mendes, pode-se perceber algumas características do surrealismo, como o ilogismo, ou seja, a falta de lógica, o absurdo, as imagens surpreendentes e a atmosfera olímpica. Olha só como ele vai fazer esse poema, né? Um poema pré-história. Mamãe vestida de rendas, tocava piano num caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta, não mais olhou, para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Então, totalmente, né, gente, desconcertado, né, esse poema, totalmente aí trazendo uma questão, né, de memórias, né? Quando ele fala de retratos, ele está falando de memórias, de lembranças, e tudo isso traz uma questão também do inconsciente, né? Ele tá lembrando as coisas do inconsciente dele. Lembrando que eu digo assim, tá rememorando as coisas do inconsciente, tá bom? Então, gente, é isso, né? Aí nós temos as nossas referências, beleza? E nós temos aí, gente, a nossa atividade. A nossa atividade vai da página 36, tá bom? Da página 36 até a página 43. Só que lembrando que nós temos também, gente, as questões da hora do estudo, tá bom? Que vão da página 22 até a página o quê? 35, tá bom? Que eu iniciei com vocês no início da aula. Façam esse exercício que eu vou cobrar também, tá bom? Vai contar, né, como nota de livro, beleza? Então façam com calma, é por isso que eu não passei tantas atividades hoje sobre vanguardas europeias, justamente para vocês terminarem a hora do estudo, beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima aula.